retomamos os trabalhos com um tributo para a memória e para o futuro da região demarcada do Douro. Chamamos o Sr. Professor Jorge Queiroz e, em representação da Symington Family Estates, o Sr. Engenheiro João Pedro Ramalho. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Esta é daquelas tarefas que nenhum de nós gosta de fazer. Falar do Steve Jorgensen nestas circunstâncias. Conheci o Steve da frequência das minhas aulas de viticultura na Escola Superior de Biotecnologia, onde ele lecionava na área já da enologia. A partir daí, ao longo dos anos, isto foi já há algum tempo, fui-me habituando a que sempre que nos encontrávamos falássemos um pouco dos trabalhos que estávamos a desenvolver. Ele na Symington, eu na Faculdade de Ciências. E no seu português muito característico de Gaia, entendíamos muito bem. E fazíamos muitas vezes um ponto da situação do que se ia fazendo, que achávamos mais relevante na área da investigação, da vinha e do vinho, principalmente na região demarcada do Douro. Mais recentemente fizemos parte da equipa portuguesa de um projeto europeu, o VISCA, Vineyards Integrated Smart Climate Application, em que a Faculdade de Ciências e a Symington estavam integradas. Convivemos mais proximamente durante esse tempo. E, com base nos resultados obtidos nesse projeto, escrevemos alguns artigos científicos conjuntamente. E, mais uma vez, o Steve mostrou a sua capacidade científica, a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de observação. Aquele pequeno pormenor que nos tinha escapado muitas vezes na escrita do artigo, o Steve descobriu quase de imediato e, portanto, a sua revisão dos artigos era, para nós, sempre fundamental. E depois fazia isto sempre em tempo útil, ou seja, com uma rapidez que eu ficava surpreendido na capacidade de resposta. Ele mostrou sempre ao longo de toda esta colaboração que tivemos e depois mais tarde na Comissão Científica deste Congresso, voltamos a estar juntos e sempre o Steve demonstrou uma enorme disponibilidade, uma paixão por este setor e uma capacidade de trabalho, um enormíssimo rigor científico. Muito além do que é usual. Obviamente que estas características tornaram muito gratificante debater os trabalhos com o Steve. Quando um estudante, que apesar de tudo foi meu aluno durante algum tempo, parte, é para nós, para um professor, sempre um momento de grande luto e fica mais pobre. Foi como aconteceu quando numa noite soube por mensagem do Dr. Paulo Barros que o Steve tinha partido. Foi um momento difícil, mas compreendo que muito mais difícil ainda para os seus amigos e para a família. Resta-me agradecer ao Steve por toda a sua vida, pela sua carreira e para a família do Steve, para os seus amigos, as minhas sinceras homenagens. Steve, faz-nos falta. Bom dia a todos. Cabe-me a tarefa difícil de estar aqui a representar a empresa em homenagem a um amigo e colega de trabalho de tantos anos, de quem era amigo desde muito novo, que infelizmente, muito recentemente nos deixou. Vou passar a palavra ao engenheiro Charles Symington, depois de agradecer à organização do Congresso e ao VDP esta homenagem merecida e sentida ao Steve. Muito obrigado. I would like to thank the organisers of the Congress for having dedicated this moment to the memory of Steve Rogerson and his contribution to the port trade. Steve was passionate about Porto, port and the Douro, and this came about at a young age when he used to spend holidays here in Portugal, his family having close links with Porto,
historically. At that time, I met Steve and spent some good holidays with him, and he was a close friend of mine. And we used to spend much time together playing tennis and other sports. Steve became passionate about Portugal and quite clearly wished to come and live here as soon as possible. And so soon after having finished his education in England and his PhD in chemistry, he came to Portugal and found work at Católica University, where very soon he became involved in research into port and port wine. Steve, at that stage, then started to collaborate with Symington Family Estates, and for 2 or 3 years we started research on port and port wine grape varieties. And after which Steve accepted a position with us and became our first full-time employee in research and development. Steve loved the challenge, and he took on board his new responsibilities with great professionalism, as he always did. And he set up a team and infrastructures for research and development. And over a period of 20 years with our company, he carried out the most diverse amount of research, everything from precision viticulture in the Douro through to autochthonous yeast selection in ferments of port, and other work on brandy, and a whole collection of publications which he made of a very high quality and standard. And Steve's work has, I have no doubt, contributed to the improvements of port quality and to the prestige of the port trade. He has been decisive in moving forward our knowledge on port today. The exceptional rigour and professionalism with which Steve carried out his work has laid down some very firm foundations for future research, and I am sure that many researchers over the coming years are going to make best use of the fantastic work that Steve carried out. So it leaves me to pass you on to some of Steve's friends and work colleagues who would like to dedicate a few words to his memory as well. Thank you very much. Obrigado, Steve, pelo exemplo, pela dedicação, pelo rigor e, sobretudo, pelas ideias fora da caixa. Esperemos ser capazes de dar continuidade com dignidade à tua TF32. O Steve acho que era uma pessoa bastante interessada no trabalho e que gostava de ajudar e trabalhava mais até do que podia muitas vezes, prejudicava a ele próprio e que tínhamos uma relação boa. Eu em tempos ajudei-o tanto na vida particular como na empresa e acho que foi uma perda grande para nós todos. Steve, foi um orgulho partilhar estes anos consigo. Steve ensinou-me imenso. Todos os dias, apesar de tudo, tinha sempre uma palavra de apoio quando eu precisava. Apesar de todas as complicações do dia-a-dia que o mundo da investigação implica, Steve sempre me esteve lá para me apoiar. Sempre me ajudou a ultrapassar os desafios do dia-a-dia. O Steve era o nosso cientista, um homem de elevado conhecimento técnico e científico, de enorme dedicação à empresa e às suas ideias. Do ponto de vista humano, o Steve era um homem genuíno, um homem bom, um excelente colega. O Steve celebrava o seu aniversário durante o período de vindima e fazia questão de o partilhar connosco. Todos nós comíamos uma fatia de bolo e bebemos um copo em sua honra. Foram muitas vindimas juntos. Tenho certeza que a próxima, que já está aí à porta, seguramente vai ser muito diferente. A partida do Steve foi uma perda enorme para a família, mas também para a empresa e para nós, seus colegas. Gostaria muito e tenho um desejo que o Steve
onde quer que esteja hoje, possa ser mais feliz do que conseguiu ser na vida terrena, que tão complicada e difícil foi para ele por vezes. Cheers, Steve. Steve, um colega muito esforçado, grande trabalhador, mente brilhante e com ideias sempre fora da caixa, desenvolveu projetos fabulosos com grande futuro para o nosso setor e para a nossa empresa e que seguramente poderia ter desenvolvido muito mais se não nos tivesse deixado tão precocemente. Um grande esportista, sempre muito perseverante em tudo o que fazia, seja profissional, seja em termos pessoais, e uma paixão enorme pela família que infelizmente deixou muito cedo.